Ele já começa bom na introdução. Eu gostei muito da introdução. A introdução, ela é curtinha dessa vez, né? Tanto que não tem, assim, questões a respeito da introdução, né? É mais, assim, um comentário a respeito da introdução, né? O que vocês chegaram a ler aí, o que vocês destacaram aí, que vocês viram aí de importante aí na introdução? Eu li tudo, né? E aqui no final ele diz: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre, semeia o bem cada dia. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Isso aí, essa última frase realmente esse último parágrafo aí, resume bem o livro, né? Muito legal. Foi dito de uma maneira bem interessante. O teu ontem, encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Sim. Esse capítulo ele fala muito de bem e mal, né? Sim. O livro todo a gente vai ver depois que ele está bem conectado com essa frase aqui, justamente, a contemplação do ontem, do hoje e do amanhã. A gente vai ver durante aí aos longos dessas próximas semanas que o livro é praticamente isso daqui que foi colocado aqui pelo Emmanuel aqui, ó. O hoje, o ontem e o amanhã. A história aí dos personagens que vamos ver, né? Eu achei legal numa parte que ele diz que o bem é eterno e o mal é passageiro. Ele deixou claro isso. Aqui eu achei assim, ele coloca assim, no terceiro parágrafo, ele coloca assim: em cada capítulo encontramos a nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. É um resumo do que é a nossa trajetória, né? Sempre a gente ligado aí aos nossos erros do passado, e a gente meio que tem certa dificuldade de conseguir se desligar desse passado muitas vezes, né? Falar muito de apego também, né? Apego, livre-arbítrio, que você vê as oportunidades e acaba não aproveitando. Sim. É interessante. E aí ele coloca assim, depois ele cita, né, algumas frases aqui e tal, aí depois ele coloca assim: sobre a contextura dos fatos puros e simples, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Então, a nossa passagem aqui é material, a gente sabe que a gente está lutando aí contra o apego da matéria, mas a matéria é necessária para que a gente possa realizar aquilo que a gente precisa realizar aqui, né? Então ele coloca assim: valorização dos recursos que o mundo nos oferece. Isso aí. Então vamos aproveitar os recursos que o mundo oferece para a nossa elevação, mas tomando o cuidado da gente não se apegar demais a esses recursos, né? É aí que você vê que os recursos são tudo que acontece com você, na verdade. Seja de bom ou de ruim, né? Para você tirar suas lições, para você aproveitar os fatos que aparecem para você ir resgatando, né? Sim. E a gente não faz. Ou faz muito pouco. Tudo depende do que a gente faz com esses recursos. Né? Esses recursos são os instrumentos que a gente tem, né? Então, o instrumento por si só ele não é nem bom nem mal. Quem faz ele ser bom ou ser mal é a nossa atitude, né?
Bom, é isso aí. Chega a ser repetitivo, né? Nesse livro, somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão das nossas experiências e nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio, a jornada redentora, no rumo do porvir. É a palavrinha mágica, né? Equilíbrio, é o que você estava falando aí, Cláudio. Sim. Não se apegue, aproveite, não se apegue. Ninguém é de ninguém. Aí logo no primeiro capítulo tem uma cena de ciúme. Quando ele fala aqui nessa valorização dos recursos que o mundo nos oferece, eu lembrei da parábola do mordomo infiel, né? A parábola do mordomo infiel era aquele cidadão que utilizava de forma arbitrária os recursos do patrão, depois quando o patrão chegou para tomar as contas dele, ele tinha feito um monte de coisa errada. Aí ele foi lá tentando consertar, né, as coisas erradas em benefício dele também, né? Então é uma alusão assim, a gente vem aqui na Terra, a gente está sendo mordomo dos recursos da Terra que não são nossos, né, na prática. Porque a gente morre, a gente não leva nada daqui. Então a gente é, na prática, aquele mordomo infiel da parábola. Então como que a gente está usando esses recursos, né? Estamos usando realmente em benefício só nós mesmos ou dos outros também, né? Uhum. Eu iria mais longe, além dos recursos materiais, os recursos espirituais que você acaba obtendo e não usa. Sim. Com todos os recursos, né? Se você tem recurso para ajudar alguém, mesmo que não seja dinheiro, o seu tempo já vale ouro, né? Sim. A gente sempre comenta isso, né? Se você conseguir dedicar seu tempo para alguma coisa... É muito enfatizado aqui que quando a gente vem numa reencarnação, a gente ganha, é como se a gente ganhasse num prêmio. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Se você não aproveita, quando você retorna ao plano espiritual, você retorna com aquela dor na consciência, por não ter aproveitado o tempo. Né? Verdade. Como você falou, o tempo vale ouro. Então, se a gente não aproveita esse tempo que a gente tem aqui, quando a gente retornar, nós vamos chegar lá com uma consciência pesada, porque ele não aproveitou, ele não usufruiu dos recursos para o nosso crescimento, né? Então. Como diz o Chico, trabalhe. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não tem outra coisa para aconselhar a não ser trabalho. Vamos lá para o primeiro capítulo, então? Vamos. Então, primeiro capítulo 01, Torno da Prece. Aí ele pergunta assim: descreva sobre o poder da prece. Quer inaugurar ou não? Eu leria o texto todo, porque a pergunta 1 e 2... No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. Todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia do fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório que seria pedido, todo pedido seria isso? Reclama quem ousa. Mas é uma pergunta, né? Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, não como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se em tudo e a todos, por meio de múltiplos agentes que a servem. No caso aqui reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha a atingir. É
e, imprimindo significativa entonação à voz, continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem de todo poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. A luz suprema, a treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons, no intuito da inteligência, da razão, da humanidade. Do instinto, né? Os tons do instinto, da inteligência, da razão. Da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo por meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. A caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida e eleva-se mais ou menos, recebendo resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realizações próximas na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão, algo novo, nobre, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais de petição de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como que a dar-nos tempo para refletir, e acentuou: cada prece, tanto quanto a emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pela criatura de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessa quantidade no espírito, mais amplo, nas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Aí. Acho que ela vai até aí, né? Quebrando o silêncio que se fazia natural para as nossas reflexões. O irmão Hilário perguntou: como interpretar o homem que deseja cometer um crime estará também a serviço da prece? Abstendo-nos de empregar a palavra prece quando se trata de desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso, digamos, invocação. Acho que ele já começa a falar e acrescentou: mal, né?
Que é a segunda pergunta. Aí já começa ele explicando já- uma outra coisa, né? Isso. Aí já entra na segunda questão, né? O poder da E aí? prece, o que ele está mostrando aí no texto para mim é o seguinte: quando você reza, de alguma forma aquilo ali vai ser aproveitável, dependendo da maneira como você reza, né? E mais à frente ainda ele ainda fala da prece que você faz a uma pessoa e outra acaba te atendendo, né? Porque nunca é desperdiçado quando você faz uma prece, desde que você faça com vontade, né? Que tenha não seja uma oração decorada, né? Mas o pedido que você faz. Isso. Você acha que você vai sintonizar em alguma frequência, né? Que de alguma forma você vai ser respondido, né? Ou pro bem ou pro mal, enfim. Acho que ele mostrou ali que tem vários níveis de recepção dessa prece, pode passar por um, por outro. Se for muito banal, vai ser resolvido logo ali embaixo, e se for uma coisa mais... Então é isso, né, Cláudio? Acrescente aí, por favor, para nós. Aqui ele coloca assim, ele faz toda uma explicação, e aí ele coloca assim, primeiro, a pergunta assim, se todo pedido, né, tem alguém que ouve, né? Ele fala assim, mas todo petitório reclama quem ouça. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Ou seja, será que tudo que a gente pede alguém escuta? E aí ele coloca, a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. Então, não é que quando você pede alguma coisa a Deus, Deus está escutando lá. Imagina o universo. Todo mundo pedindo alguma coisa para Deus, imagina. Já pensou? Ele vai ficar doido. Né? A velha história, né? Deus lhe pague, todo mundo. A pessoa conta. Lembra daquele filme todo? O pessoal faz a dívida e joga nas costas de Deus, né? Deus lhe paga, a pessoa conta Deus. Aquele filme com o Morgan Freeman lá, o Todo-Poderoso, que ele vai distribuir, todo mundo pedindo dinheiro para ele. Sim. Ele vai distribuindo, vai ficando cada um com centavos lá. Teve um lá, todo mundo pedindo para ganhar na loteria, né? Aí todo mundo ganhou. Só que aí a parcela que cada um ganhou foi tipo assim, alguns centavos. Mas não foi o que eles pediram, ele explicava lá para pessoa. Pois é, então você vê que aqui o que ele coloca assim, não é que Deus escuta tudo, ele criou todo o universo, as leis e todos aqueles agentes que estão aí é justamente para ser o intermediário dele, né? Então, quando você faz uma prece, vai para algum lugar. Vai assim, pelo que ele explicou aqui, ele coloca assim, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas, ou seja, o seu pedido muitas vezes não vai direto para Deus, vai para alguém meio parecido com você, meio perto de você. É que nem as ligações antigamente, você ligava assim, era local, para você pedir interurbano, você tinha que pedir para telefonista, entendeu? Então, vai chegar, dependendo do mérito seu, vai chegar nos níveis adequados, né? Vai ter alguém que vai despachar aquele pedido lá. Vai depender da qualidade do seu pedido. Sim. Dependendo do que você vai pedindo, não vai subir não, vai ficar por ali mesmo. Vai ficar por aqui mesmo. Uhum. Tipo assim, eu quero ganhar na loteria, quero ganhar na Mega Sena. Esse tipo de pedido aí, eu acho que não vai para lugar nenhum. Vai para a caixa de spam lá do... Spam é ótimo. Caixa de spam foi boa. Mas o fato é que a sua prece, o seu pedido é sempre ouvido. Se ele vai ser atendido ou não, é outra história, né? Sim. Depende do que você pediu, pode ser atendido por aqui, pode ser atendido numa esfera mais alta. E evita incomodar o homem, né? Como hoje mesmo o cara no trabalho falou assim, eu vou falar com o chefe sobre isso. Eu falei, amigo, primeiro vamos tentar resolver aqui, pô. Você vai incomodar o chefe com qualquer coisa, né? Se sair do seu alcance, aí você pede socorro. Que nem na época que eu estava tava na aeronáutica, né? Então, aí deu um defeito na torneira lá do banheiro. Eu não vou chamar o brigadeiro lá, o brigadeiro.
tá com problema na torneira aqui. Não tem o menor sentido isso aí, né? Então você vai encaminhar para alguém ali, o responsável ali, o cabo, o sargento, entendeu? Você lembra da Então- história do portão que eu falei? O cara chegou no Coronel Machado e falou: Coronel, o portão fica aberto. O portão não é comigo. Pronto. É justamente. Você tem que encaminhar o pedido para quem tem ali a atribuição ali da coisa, né? Aí aqui ele coloca assim, da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Então, essa comunicação ela é dinâmica, ela é intensa e permanente. Aí aqui eu achei interessante esse trecho que ele coloca assim, ó, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Uhum. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. É isso aí. Então aí depende do que você está pedindo. Dependendo do que você está pedindo, ele pode ficar na mesma esfera que você atua ou pode subir. Aí vai depender de quem, do mérito do seu pedido e de quem tem, né, capacidade de resolver a questão. Aí coloca assim, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, a gente está permanentemente sempre cercado do mundo espiritual, né? O mundo espiritual e o mundo material, eles estão automaticamente ali em conexão ao mesmo tempo. Sim. Né? É tudo ao mesmo tempo agora. E ele deixa claro que quanto mais elevado o espírito, mais ele tem capacidade de ajudar. Ajudar, na realidade, a cumprir o plano divino, né? Executar o plano de Deus, que é... Todo pai quer ver seu filho bem, né? Então... Porque ele fala assim, quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Uhum. Então, à medida que os espíritos vão se elevando moralmente, eles vão adquirindo mais condições de resolver as coisas. Então, se você pede algo realmente que precisa de alguém mais graduado, vamos dizer assim, ele vai para uma esfera mais elevada. E essa Aí elevação começa aí a número 2, né? E essa elevação espiritual, ela passa até por aprendizado, né? Que a gente viu lá nos outros livros, cursos, né? E se aperfeiçoa tanto aqui como lá. Ah, sim. Essa história de que morreu, descansou, não existe. Não existe, com certeza. Então vamos lá. Vamos lá para a questão número 2. Então, lá, o ministro Clarencio nos alerta que o mal é sempre um círculo fechado em si mesmo. Reflita e descreva sobre essa afirmação. Então vamos lá. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trata de desequilíbrio, aduziu Clarencio, bondoso. Digamos invocação. É diferente, né? Invocação. Sim, Tem um filme que o cara fala invocar os poderes malignos. Então, sim. e acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes
obedecemos às desvairadas vibrações da cólera, ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, e dissolve-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e aperfeiçoam. Isso aqui que eu tinha lembrado, né? Que ele fala que o mal é passageiro e o bem é infinito. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e imortalidade do bem, que é inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados, ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Aí tem um finalzinho aí que ele fala que tem alguém chamando ele. Né? Essa parte do mal aí está bem claro, né? A responsabilidade é o princípio divino que ninguém pode fugir. Aí, essa é para amarrar o caboclo mesmo, né? A responsabilidade é o princípio divino a que ninguém poderá fugir. Então, ele alerta que o seu pensamento é extremamente poderoso, né? Então, quando você começa a pensar em alguma coisa, ele vai na frente e vai formando uma quadrilha para você, se for do mal, né? Para te ajudar naquilo que você está pedindo. Né? E depois chega a conta. É uma sintonia, né? Se você se sintoniza com coisas erradas, você vai afastar os bons espíritos e vai atrair os maus. Sim. No Livro dos Espíritos, ele coloca, Kardec pergunta, né? O que a gente deve fazer para a gente só estar em boas companhias? E aí a resposta é muito clara. Pensar em, né? Faça bons pensamentos, boas atitudes, você vai atrair bons espíritos. Então, atraindo os bons espíritos, se você estiver cercado dos bons espíritos, os maus não vão se aproximar. Você se lembra que pergunta era essa, doutor? Ai, não me lembro. Tem que dar uma consultada lá, mas ele coloca dessa forma. Então, a melhor maneira de você afastar os maus espíritos não é ficar fazendo, né, defumando a casa, com amuletos, que eles falam que isso aí não serve para nada. A melhor maneira de você afastar os maus espíritos é você atrair os bons. E para você atrair os bons, você tem que ter bons pensamentos, boas atitudes. Isso vai automaticamente atrair os bons espíritos para você e vai afastar os maus. É exatamente igual o que acontece na nossa vida diária. Se a gente começa a andar com más companhia, os bons amigos vão afastar de você. Então é algo assim, bastante didático isso. Então, quando você começa a andar com gente de má fama, gente que pratica, só faz coisas erradas,
aqueles amigos que realmente querem o bem não vão mais andar contigo, vão se afastar. E eu diria também que quando você precisa viver domando o seu pensamento, né? Você tem que Sim. ser senhor do seu pensamento, domar ele, fazer ele ir para o bem e não ficar, não ter pensamentos ruins. Quando você se junta com gente que tem energia ruim, você vai ter um trabalho multiplicado por 1000 para conseguir isso, né? O seu pensamento vai ser muito mais influenciado para você ir para o lado do mal. É a velha frase, né? Diga-me com quem andas, que direi. Isso aí. Velha e tradicional. Quem com porco se mistura, farelos come, né? Ele coloca assim: todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Isso aí. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade, ou seja, a direção dos nossos pensamentos, né, das nossas energias, para o bem ou para o mal, é nossa, depende da gente. Nós é que dirigimos. Então, nenhum espírito vai chegar e vai fazer você ter bons pensamentos. Isso parte de você. Né? Então, é a nossa responsabilidade. Então, se você está tendo aí intenção de fazer coisa errada, você vai se aliar, você vai atrair coisa ruim. Então, aí a responsabilidade depois é sua. Então, a gente colhe. Chega, né? A gente colhe o que a gente planta, né? De novo o livre-arbítrio aí. Ele ainda coloca assim, ó: analisemos com cuidado a nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então, tudo é a questão da escolha, né? Então, ele coloca assim, ó: analisemos com cuidado a nossa escolha. Então, pensa bem naquilo que você está escolhendo. Todo dia de manhã, eu faço oração, eu peço para Deus, para Jesus me orientar nas melhores escolhas da vida. Porque todo dia é um dia que a gente está enfrentando as dificuldades, os novos caminhos. Então, para a gente ter a sabedoria de fazer as melhores escolhas. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar sempre ciente, né, do que é o bem e o que é o mal. Para a gente não fazer escolhas erradas, né? E ele coloca assim: em qualquer setor da existência, a vida responde. Então, tudo que você fizer vai ter resposta. Se você quer fazer coisa boa, você vai ter resposta boa. Quer fazer o mal, você vai ter resposta mal. Com certeza, com certeza. E você rezando, você consegue dar uma ajeitada nisso aí também, né? Às vezes você está com energia ruim perto de você. Porque a vida é isso, né, que o Cláudio falou. Cada dia é um desafio, né? Você vai lidar com todo tipo de gente. É porque você não sabe naquele dia com quem que você vai encontrar, as situações que você vai se deparar. Então a gente tem que ter a serenidade da gente parar e pensar. É aquele negócio que a gente aprendeu. A gente não agir automaticamente, não agir por instinto. A gente parar e pensar no que a gente está fazendo. Eu lembro bem numa aula, até que foi até a Meire que fez essa aula na turma 52. Ela mostrava um gráfico lá. Qual que é a nossa atitude normalmente? É reagir para depois pensar. Então, o ideal, o que é? Nas situações de que gera estresse, alguma coisa assim, em vez de reagir para depois pensar, vamos pensar primeiro para depois reagir. E aí a gente vai reagir com um pouquinho mais de serenidade e vamos reagir de uma forma correta, né? Domar seus pensamentos, né? Tá aí, ó.
Sim. Senão você atira primeiro e pergunta depois, né? Que nem falava antigamente. A gente tem que fazer o contrário do que alguns policiais fazem. Vamos primeiro perguntar, depois, se for o caso, a gente atira. Que aí ele coloca, né? O mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Então é algo circunscrito. Aquilo lá não é permanente, não vai ser para sempre. O bem é que prevalece. O mal, ele é predominante no nosso mundo, mas ele não é dominante, ele não vai dominar. Isso aí joga por terra uma frasezinha simples que diz que não há mal que sempre dure e bem que nunca se acabe, né? É, Sim. por aí, viu? O bem nunca se acaba, pelo que ele coloca aqui. Né? E aí tem uma frasezinha que eu achei assim importantíssima. Ele coloca assim: todos somos senhores de nossas criações, e ao mesmo tempo delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Isso aí. Eu sublinhei essa frase. Então tem uma outra frase que às vezes eu me deparo, é assim: somos escravos das nossas escolhas. Isso. Então aquilo que a gente escolheu lá no passado, nós vamos colher, e isso é inevitável. Isso é algo que é decorrente da lei. E cabe a você também o resgate ser mais suave ou mais complicado, né? Sim. Você vai ter oportunidades para isso. Então... A nossa atitude hoje, ela pode ser um atenuante daquilo que tá por vir, né? Se for coisa errada. É isso aí. Mais algum comentário aí que vocês queriam fazer? Não, acho que ficou bem claro. Eu acho que tá bem esclarecido. Podemos ir para o capítulo 2? Vamos lá. Capítulo 2, no cenário terrestre. Aí a primeira questão: quase todos temos do pretérito débito a resgatar e somos desafiados pelas aquisições a fazer. Como entende essa afirmação e como aplicar no seu cotidiano? Cenário terrestre, uma sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas. Clarencio recebeu a jovem num pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida comentou espontâneo: ainda agora falamos da responsabilidade, e eis um fato que nos ilustra os conceitos. E exibindo o documento que trazia em mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que se superou as linhas vibratórias comuns no plano da matéria mais densa. Parte de uma devota servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida, permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, fazem confiar, jazem confiados às leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. O ministro deteve-se alguns instantes analisando na pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebemos, meu companheiro considerou: mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, esclareceu o instrutor. Quanto mais vasto o recurso espiritual a quem retorna à carne, mais complexo é o mapa do trabalho a ser obedecido. Quase todos temos no pretérito expressivo montante de débitos a resgatar e todos somos desafiados pela aquisição a fazer. Nisso está o programa
significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo das experiências em que nos cabe a atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconheçamos assim que o livre-arbítrio também relativo à realidade inconteste em todas as esferas da evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência, nas linhas das experiências físicas, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos, os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem sabia distribuí-lo, e a transferência... Quem saiba distribuí-lo. E a transferência do domicílio para trabalho enobrecedor. Quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Até aqui, né? Sim. Aí já seria a segunda. A pergunta, ela é bem específica, né? Sim. Fomos desafiados pelas aquisições a fazer. Como entende essa afirmação e como aplicar no seu cotidiano? A gente está comentando isso desde o começo, né? As oportunidades aparecem e cabe a você atenuar esse resgate, atenuar a maneira como ele vai ser feito, ou não. Se você não aproveitar os ganchinhos que estão passando aí, como diz um professor meu, a sua passagem por aqui vai ser muito... não vai ser muito proveitosa, né? Você tem que resgatar. Sim. Esse contexto aqui, né? Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Isso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo das experiências que nos cabe a atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio também é relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas da evolução da consciência. Aqui só para a gente pegar a ligação do capítulo anterior, que chega uma pessoa, né? Uhum. E fez um pedido, fez uma prece, né? E fez um pedido urgente. E aí ele coloca, no finalzinho do capítulo anterior, esse ministro, ele coloca assim, que é uma prece refratada. Uhum. Aí ele fala, né, que tem uma oração que superou as linhas vibratórias comuns, ou seja, naquilo que a gente tinha visto aí no primeiro capítulo, era um pedido realmente importante, que não era para ficar nas camadas mais baixas, ela chegou nas camadas mais cima, porque vamos dizer assim, que a finalidade do pedido era importante, né, não era uma coisa banal. E aí ele coloca, né, que esse pedido partiu aí de uma pessoa que saiu da colônia, né, reencarnou, e estava sob os cuidados deles, né. Aí
Aí é perguntado, né, sobre a reencarnação, né? Aí ele coloca como é, a reencarnação não tem um programa a ser realizado, né? Aí ele explica, né? Existe um programa, é feito todo um trajeto, né? Como a gente viu aí nos livros anteriores, Uhum. o próprio espírito participa dessa programação da reencarnação. Em termos assim de linhas gerais, né? Linhas gerais é estabelecido certos parâmetros para aquela reencarnação. Aí é isso que ele coloca aqui, quando ele coloca assim, significando em si uma espécie de fatalidade relativa, ele está explicando justamente isso. Quando você lá no plano espiritual programou a sua reencarnação e você mesmo colocou algumas experiências pelas quais você teria que passar, é essa fatalidade relativa. Por que é relativa? Fatalidade, a gente entende algo que é inevitável, né? É uma fatalidade relativa, por quê? Porque foi você mesmo que programou aquilo. Exatamente, relativo àquilo que você optou, aquilo que você pediu, né? Aquilo que você estabeleceu, né? Sim. E aí ele completa, né? Podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Sim. E aí ele coloca, reconhecemos assim que o livre-arbítrio também relativo é uma realidade inconteste em todas as esferas da evolução da consciência, ou seja, você pode gerar circunstâncias em benefício ou desfavor, ou seja, você usa o seu livre-arbítrio, você fez uma programação, mas quando você chega aqui, a programação está na sua consciência. Você mesmo estabeleceu como, vamos dizer assim, metas a cumprir. Então aquilo está na sua consciência. Mas quando você chega aqui, você tem o livre-arbítrio. E você, no uso desse livre-arbítrio, você pode cumprir essas metas estabelecidas ou não. Ou não. Por isso que ele fala aqui. A conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstância em nosso benefício ou em nosso desfavor. Então a gente pode cumprir esse, vamos dizer assim, esse programa que você mesmo estabeleceu, como você pode chegar aqui e falar, não quero fazer nada aqui lá não, vou fazer outras coisas. E aí, em vez de fazer uma coisa que deveria ser o seu benefício, você acaba afundando mais ainda o pé na jaca. Uhum. Né? Azedou o pé do frango, como disse um amigo meu. Então, e você vai ser testado, né? Com certeza, né? Você escolheu isso, isso e isso, então você vai ter isso, isso e isso pela frente. E as suas reações, meu amigo, vão ser... Ação e reação. Quando entra o fator humano, né? O fator humano ali. É que vai depender daquela interiorização do seu aprendizado. Por que quando a gente vai na escola, muitas vezes o professor fala, ó, não é para decorar, é para aprender. Porque quando você decora, você esquece. Se você aprende, você não esquece mais. Então, quando você aprende as coisas, você vem aqui, você consegue realizar mais fácil, porque você aprendeu. Agora, se você chega lá e você, eu me proponho a fazer isso, isso, aquilo, mas aquilo ainda não está interiorizado em você, você chega aqui, você esqueceu, você não cumpre nada daquilo. Não é fácil não, hein, gente? Não é fácil não. Quem disse que ia ser fácil, né? E ele arremata aí nesse parágrafo, né? A habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo e a transferência de domicílio para trabalho no vencedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridade competente. Quer dizer, nem sempre você consegue sozinho, né, a sua missão. Sim. Ter amparo de espíritos mais evoluídos que você para que você possa caminhar de uma maneira melhor. E aí volta de novo aquilo, né? Você vai conseguir a companhia deles se você largar o mal para lá. Né? Aqui o ministro ele arremata a resposta para a pergunta, né, sobre a reencarnação e o programa do serviço a realizar.
Então, o que ele responde à pergunta é assim: você fez a programação, mas dependendo dos seus méritos, você pode ser assistido e você conseguir realizar com a assistência desses bons espíritos, mas aí depende de você também, né? Aqui a ilustração depende dos indicadores. O amparo eficiente exige, mas quem sabe distribuí-lo e a transferência do domicílio para o trabalho no meditador. Quando se trata de espíritos sem memória absoluta, reclamam dos comunidades competentes. É porque ele estava se referindo à menina, que nós vamos ver mais para frente depois, né? Então, a menina, ela tinha esses méritos, então ela recebia essa assessoria, vamos dizer assim, né? E é um belo exemplo da prece refratária, a gente vai ver depois. Sim. Aí vem a segunda questão: o que é prece refratada e como ela acontece? Que venha ser uma oração refratada, ou prece refratada, indagou o meu colega mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo e, tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarêncio, adquirindo conhecimento especializado. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Basicamente isso, né? Que aí já começa a frente. Ele diz: espere, reconheceram comigo que nos achamos todos irmanados aos outros. Entrou a 3 aí, eu acho. A 3, para mim, está um pouco mais lá na frente. Na frente. É. Ele fala da Evelina, né? Sim. Então tá, vamos lá. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados aos outros. Em seguida falou para a jovem que observava respeitosa: chama a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarêncio, preciso. Este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extrema dificuldade. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. E a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila, né? Que era a mãe do Julinho. Né? A genitora de Evelina, sim, ela mesma, ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos, empenho, energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos braços escuros do ciúme e não nos outros. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequeno Júlio, caiu em profundo abatimento. Aí tem um belo exemplo de pensamento, né? A morte do menino. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la, chorava comovedoramente, diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Preparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha para os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará.
É isso? É isso. Tá aí a oração refratária, né, que ela pedia para a mãe, mas a mãe estava tão envolvida lá no ciúme dela, na raiva lá da segunda esposa do cara, que não dava nem atenção para a filha, né? É porque o termo refratar significa desviar, né? É uma lei da Então, física, né? Refração, né? isso é clássico aquele negócio, né? Você coloca na água assim, né? Tipo, metade de um objeto, você vê que fora da água ele tem uma trajetória, dentro da água ele tem uma outra trajetória Isso aí. diferente, né? Isso aí. Então ele desvia, ele quebra, vamos dizer assim, né? Aí o que a gente entende aqui? A Evelina, que era a moça que tinha saído lá da colônia, né, 15 anos antes, né, e reencarnou, ela que era, no caso, a autora da prece, né, que estava pedindo. Sim. Só que, assim, diante das circunstâncias familiares que estavam acontecendo, ela fazia a prece dirigindo-se à mãe dela. Só que a mãe dela não era, tipo assim, é a mesma coisa você pedir alguma coisa que depende de uma autoridade resolver, você pede para alguém que não tem autoridade para resolver. Então, o pedido, o que acontece? Ele é dirigido a quem pode resolver o problema, né? Então, você protocola lá um pedido lá na repartição, o pedido você dirige a uma certa autoridade, mas aquela autoridade não resolve, o processo é encaminhado para outra. Então é mais ou menos a mesma coisa aqui. Então ela pedia para a mãe não era um espírito capaz de atender ao que ela estava pedindo, né? Pelas circunstâncias, que ela estava meio desvairada, né? De ciúme. E aí o pedido ele não se perdeu, né? Ele se desviou e foi para outra esfera. E aí chegou para eles lá o pedido que a menina estava solicitando. Talvez se a mãe não tivesse tão conturbada, né, ela poderia ter ajudado, né? Porque o amor de mãe é fantástico, né? Nós vimos ali. Sim. Fantástico. Só que ela queria era se vingar da outra. A gente vai ver aqui mais para frente no andar da carruagem aqui dos capítulos, que acho que a própria mãe não seria capaz de resolver mesmo, seria algo assim que precisaria de toda uma equipe para resolver. E aí é algo que a gente vai ver mais para frente. Aí não vou dar spoiler, mas é mais ou menos isso. Porque você quando está no desespero, você fala, mãe, me ajuda, mãe. É a primeira coisa que você faz. Quero minha mãe. Eu quero minha mãe, colinho de mãe sempre faz bem. Mas às vezes para por aí, né? Porque ela não era uma pessoa que estava naquele momento no seu equilíbrio para poder atender, né? Então, aí o pedido foi dirigido a outras instâncias. Aí ele pede, né? Aí o ministro, né, vendo ali a situação, né, ele pede, né, pô, vocês não querem cooperar também conosco aí nessa tarefa assistencial, né? Então eles estavam ali preparando para atender o pedido da Evelina, né? Então, já que ela pediu, a situação é meio complicada, vamos lá, então vamos dar uma ajuda lá para ela, né? Aí eles se organizam, aí vai lá, né? O André Luiz, os demais vão lá numa nova excursão assistencial. É isso. Aí ele vai explicando, né? Clarence, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do grupo, informou Gentil, esse é Amaro, o chefe da casa. Então eles chegam lá na casa do Amaro, né? O Amaro era o pai da Evelina. E aí eles chegam na casa do Amaro, onde a Evelina mora, com o pai e a madrasta, né? Que é a tal da Zulmira. E aí eles encontram o Amaro lá, né? Consultando um manual lá de mecânica lá, né? Aí até ele comenta, né, que o Amaro
encarnações passadas utilizava o ferro, né, como projetis e lâminas para o mal. Então, hoje, como ferroviário, ele estava usando o ferro para coisa do bem, né? É assim que acontece o resgate, né? O resgate nem sempre é na mesma moeda, é utilizando aquele mesmo saber que você tem, mas invertendo o polo, né? Em vez de um polo negativo, um polo positivo. E aí eles encontram, né, com a Evelina, né, que fala que ela uma encantadora adolescente de 14 anos, né, bordava, tal, magra, triste. Ela naturalmente não os viram, né? Aí coloca, né? Essa é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. Aí vem a terceira e última questão, né? O que pensar da situação em que Evelina, a filha, é quem dava sustentação à sua mãe? Essa é a nossa Evelina? Essa é a nossa Isso. reencarnação, foi por nós organizadas faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais por imenso amor, desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para garantir da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No entanto, acredita-se, no momento, acredita-se amparada pela mãezinha, entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Abracei comovido a mocinha estática, quase que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Então, aqui a gente vê um negócio que é meio o contrário, né? Normalmente é a mãe que sustenta e ampara os filhos. Aqui, no caso, era a filha que estava amparando a mãe, né? Ela veio com essa missão. Por isso Tarefa que, de assim, auxiliar os progenitores. por isso que, assim, a idade cronológica não significa nada. Por exemplo, eu tenho um primo, ele tem 65 anos. Ele é um eterno playboyzão de 18 anos. Anda nas motos, né, sai com mulherada, é tipo playboyzão de 18 anos, não cresceu mentalmente. Então você vê, a idade cronológica, a aparência não quer dizer nada. Você não vê o espírito que está ali. Mas ele está mostrando que o espírito dele é jovem. Esse negócio de falar espírito de velho, né? Você tem espírito de velho. Só porque eu não quero sair hoje, pô, né? Tem essas observações assim. Não, vivia dando dor de cabeça que ele morava com a minha avó. Ele não morava com os pais, ele morava com a minha avó, né? Só dava dor de cabeça. Então é isso aqui, ó, que a gente vê que a menina, ela pediu para vir, né, reencarnar, para ajudar os dois, né, o pai e a mãe. O pai e a mãe tinham aí compromissos sérios do passado que ela queria auxiliar, né? Então, em vez do pai e a mãe sustentar, ela que é a filha que sustentava. Então a gente vê que realmente a maturidade do espírito talvez não se reflete na idade cronológica, né? Sim. E a morte do irmão foi uma tremenda oportunidade para ela cuidar melhor dos pais, né? Porque dois sentiram. Quer dizer, do pai, que estava encarnado ainda, né, e a mãe que já tinha ido, mas
que vivia perturbando a vida da outra lá, da Zuleika, né? Era a esposa, Da Zulmira. 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 A gente vai ver mais pra frente os porquês, né, disso daí. Então a gente vai ver aí que esses espíritos, né, o pai dela, a mãe desencarnada, a madrasta, depois vão ver outros personagens que vão entrar na história aí. É tudo ali, tudo entrelaçado no passado. Então eles estavam ali para tentar justamente se harmonizar, resgatar isso daí, né? Uhum. E aí a Evelina era uma peça-chave para que isso tudo pudesse acontecer, né? Eu andei dando uma lida lá nos capítulos 3 e 4. Né? Tem uma coisa interessante que a Zulmira tentando a vida lá a outra, a Odília, né? Como é que é? Odília. Odília tentando a vida da Zuleika. Zulmira. E aí o pessoal querendo que isso terminasse, e ele dando exemplo que não era assim não é você chegar simplesmente, você pode provocar uma catástrofe com isso aí, né? Mesmo o espírito que está sendo obsessor do outro, você precisa ir com cuidado. É isso aí, não, sem spoiler. É isso aí. Spoiler aí, hein? Vai lá, Leonel. Vai lá. Nós encerramos por hoje. Eu faço